Olá, boa noite. Hoje eu quero falar com você, condômino, com você, síndico, e você, zelador. Eu sou a Carmen deste canal e aqui eu trato de assuntos condominiais. O que eu quero dizer é o seguinte: é sobre a prestação de serviços particulares pelos funcionários do condomínio. Quem é que deve controlar essa situação ou evitar que aconteça é o síndico. O síndico é o responsável, ele representa os condôminos e ele tem que tomar conta, decisão sobre todas as coisas e ele tem que visar sempre não causar prejuízos ao condomínio e nem aos condôminos. E muitas vezes são os próprios condôminos que pedem ou acham que o zelador é o faz tudo e ele não é. O zelador é um líder no condomínio e ele está lá para suprir a necessidade do condomínio, para tomar conta de todo o espaço, de verificar as situações, de verificar o funcionamento das bombas d'água, do elevador, verificar se tudo está em ordem, se tudo está limpo. O zelador, ele tem uma imensa gama de trabalhos para realizar diariamente, porque diariamente ele verifica muitas coisas. É por isso que quando você chega do trabalho ou quando você sai para fora do seu apartamento, o prédio está como um brinco. Por quê? Porque o zelador é cuidadoso, porque o zelador é responsável com a condução do trabalho do condomínio, porque o síndico delega as funções para ele e ele já fica com o ritmo do trabalho. Então, ele vai verificar tudo, vai cuidar de que as coisas sejam limpas. É claro que ele não faz pessoalmente isso, mas ele vai verificar o trabalho das pessoas que trabalham nos serviços gerais e também vai verificar se estão, por exemplo, usando os EPIs. Quem trabalha em serviços gerais obrigatoriamente tem que usar os EPIs, por exemplo. Quem cuida disso diretamente é o zelador. E o responsável final é o síndico. É uma questão de segurança de trabalho também. Além de tudo que ele cuida, quando algum funcionário descuida de alguma coisa ou de alguma informação, ou um porteiro, por exemplo, vem um estranho, pergunta sobre um morador e o porteiro fala, é o zelador que vai corrigir, que vai dizer que isso não pode acontecer, que não se pode dar informação sobre nenhum morador. Quer dizer, o zelador, ele tem uma imensa gama de coisas e detalhes para desenvolver o tempo todo no condomínio. Ele é uma pessoa muito importante no condomínio. E ele não pode, quer dizer, os condôminos não podem ficar pedindo que ele faça serviços particulares. Tem gente que acha que o zelador, ou o porteiro, ou o próprio pessoal que trabalha em serviços gerais, né, que faz a parte de faxina do prédio, a organização geral, acha que eles podem fazer serviços particulares na unidade, e ainda se o síndico disser que não pode, por exemplo, ou o próprio funcionário disser que não, a pessoa, mas faz no seu horário de folga, ou faz no seu dia de folga, ou faz após o seu horário de trabalho. Não pode, gente. Não pode nem antes, nem durante, nem depois, nem no dia de folga, porque prejudica o condomínio. Por que que prejudica? Pode acontecer de o funcionário, quando sai do condomínio, requerer horas extras, porque ele continuou trabalhando, mesmo que dentro da unidade, para o condomínio, de alguma forma, dentro do condomínio. Pode acontecer isso, e se acontecer, provavelmente vai ser reconhecido. E assim, se uma pessoa tem esse hábito de pedir para o faxineiro, sei lá, vem aqui limpar minha janela, ou vem aqui desentupir não sei o que, ou pede para o zelador, vem trocar a lâmpada, não é trabalho deles. Eles trabalham para o condomínio, para as áreas comuns, vamos dizer assim, para ficar mais claro, e não para as áreas individuais, que são os apartamentos. Eles não podem prestar serviços particulares. Mas eu pago, eu dou uma caixinha para ele. Gente, não pode. Simplesmente não pode. É contrário ao que deveria ser. Isso não pode acontecer em hipótese nenhuma. Eu já vi síndico também que, para se manter assim o bonzinho, para se manter o cara legal,
ele diz para o zelador atender qualquer coisa. Eu já soube até de situação que o zelador foi levar a televisão de uma pessoa na manutenção, onde faz os concertos. Aí não deu certo e a pessoa falou para ele: olha, não deu certo, a televisão não está funcionando, e ele levou de novo. Quer dizer, ele está lá para prestar serviços particulares? Não. Porque quando ele deixa o condomínio, ou quando ele está dentro de uma unidade prestando serviços particulares, ele ou qualquer outro funcionário, eles estão deixando de cumprir o contrato de trabalho, em primeiro lugar. Porque o contrato de trabalho é para prestar serviços para o condomínio de uma maneira geral. E ele não pode fazer, eles não podem fazer serviços particulares. E os condôminos e os moradores têm que ter consciência disso. Não pode e acabou. Quer dizer, todo mundo tem que respeitar, tá certo? Uma outra coisa que pode acontecer, por exemplo, o funcionário vai num apartamento fazer um serviço particular e ele se acidenta, corta a mão, ou sei lá, tem um acidente pior ainda, cai da escada, quebra a perna, sei lá, qualquer coisa. Pode acontecer até morte, né? Não querendo exagerar, não querendo ser aqui falar um absurdo, mas acidentes acontecem. Teve um caso de um funcionário, na época que eu administrei um condomínio, que ele tinha pessoas que pediam serviços particulares. Na verdade, eu não sabia que isso acontecia. Era um faxineiro. E ele, acho que foi pegar uma mesa de vidro, acabou caindo a mesa e cortou o braço dele. Quer dizer, foi uma situação bastante complicada. Não deu em nada, porque eu acho que ele teve consciência de que ele não poderia fazer isso e também a pessoa para quem ele fez depois nunca mais pediu. Quer dizer, teve aí alguma situação, mas é perigoso. E se acontecer isso, essa pessoa que pediu o serviço particular, ela estará prejudicando todos os outros condôminos. Por quê? Porque se existir um processo de indenização por invalidez, invalidez parcial, qualquer coisa, as despesas médicas que ele tiver por um acidente, qualquer coisa vai ser rateado entre todos os condôminos. Então, gente, vamos ter consciência. Isso não pode acontecer. Coloque a mão na cabeça, procure profissionais fora do condomínio. O que o síndico pode fazer é manter uma lista de pessoal para serviços como eletricista, sei lá, até faxineiros, qualquer coisa, um monte de gente. Não uma lista onde o condomínio esteja oferecendo ou indicando uma pessoa, mas manter uma lista, sei lá, passou um aí na portaria, deixou um cartãozinho, junta tudo e deixa aquela lista. A pessoa que quiser, o condômino que quiser, ele vai lá, pega os nomes da lista e ele vai ligar, ele vai saber quem são as pessoas, ele escolhe sob a responsabilidade dele. Porque se o condomínio indicar também e acontecer algum problema, o condomínio acaba sendo responsabilizado. Então tem que separar as coisas, cada um com a sua função, tá certo? Espero que tenha ajudado, que isso sirva para a gente pensar, todo mundo, né? Os síndicos, os condôminos, os próprios funcionários, e respeitar o trabalho do zelador, porque ele já tem muita coisa para fazer, ficar atormentando ele para ir trocar uma lâmpada, gente, ou para arrumar a fiação, ele não é um técnico especialista e mesmo que seja, ele não deve prestar serviços particulares, tá certo? Então, se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau!